falar agora sobre as lesões elementares por elevações edematosas. Primeiro, nós precisamos entender o que é edematose. O nome já diz que é inchaço do tecido ou elevação desse tecido, chamado de lesões edematosas. Essas lesões, elas são causadas por edemas que geralmente acometem a derme e a hipoderme, e elas se prolongam para a epiderme, onde aparece o alto relevo dessa lesão, chamada de lesão edematosa. Elas se enquadram principalmente nas lesões chamadas de urticárias, que são correspondidas principalmente por formas sólidas. Ela acontece de forma uniforme, podendo ser de origem líquida ou de origem sólida, e a forma dela é bastante variável. Exemplo dela é que elas podem ser circunscritas ou não, ou seja, pode ser de um relevo bem variado, ou pode ser de um relevo único, onde você só sente por meio de palpação. Quando a gente fala que ela também é pluriginosa, isso quer dizer que ela coça, e isso é muito comum nessas lesões edematosas. Por que que coça? Porque a pele, quando incha, ela é estirada, e esse estiramento dá essa sensação de prurido naquela região. Essas lesões, elas vão se enquadrar principalmente nessas lesões chamadas de urticárias ou urticada, né? Elas correspondem principalmente em formas sólidas, uniformes, de formatos variados e principalmente de origem eritematosa. Se você observar na figura ao lado, você consegue identificar uma lesão eritematosa, né? Ou uma lesão edematosa naquela região do braço. Por quê? Não há um alto relevo, mas há um relevo proeminente e uma alteração na coloração daquela pele. Pode ter certeza que essa lesão ela tem muito prurido, ou seja, muita coceira. E esse edema, geralmente, ele é de origem dérmica, sendo projetado para a epiderme. Vale lembrar que a epiderme, ela não é vascularizada, ela recebe vascularização da derme. Por isso, as lesões de urticárias, elas começam na derme, mas são sentidas na epiderme. Cada lesão, ela tem uma origem. Outro fator importantíssimo das lesões edematosas não é somente a elevação que ela promove, mas principalmente o estiramento, porque edema já é classificado como alteração daquela pele, gerando um inchaço. Exemplo, quando a cliente ou a paciente, o indivíduo, ele tem a retenção de líquido, aquela região é edemaciada. E aí ela gera um prurido, que pode gerar uma coceira. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei das urticárias. Geralmente se dá por conta de alergias. As alergias, elas são muito comuns, principalmente por fatores medicamentosos ou por fatores químicos, no caso de produtos. Esses produtos, eles são os que mais causam essas lesões edematosas. Exemplo, vamos imaginar que você não sabe, mas você toma um certo medicamento ou você faz uso de algum produto químico e, de repente, você começa a sentir aquela sensação de inchaço e prurido na sua pele, coceira. Isso aí é uma lesão considerada edematosa. Aquela região vai inchar. E esse inchaço vai fazer com que haja o estiramento da pele, gerando o prurido, que é conhecido como coceira. Tem um tempo de vida para que isso acabe ou ele desapareça? Sim. Toda e qualquer anomalia na pele ou no tecido, ela tem um tempo de vida. E isso se dá principalmente por conta da renovação celular. A renovação celular, ela acontece de 21 a 28 dias.
Então, existem casos que em 2, 3 semanas aquela lesão de urticária, ela desaparece. Mas não podemos deixar de frisar que se ela for de origem alérgica, ela só vai desaparecer se tiver a ação medicamentosa para que haja a inibição dessa lesão chamada de edematosa. Toda e qualquer lesão edematosa pode sim causar um dano naquela pele. Exemplo, existem processos inflamatórios que a pele passa que, se não for tratada, ela vai fazer com que essa lesão edematosa se torne numa elevação e essa elevação transforme numa reação muito maior ou desnecessária daquilo que a gente esperava, como, por exemplo, o inchaço produzido por conta de uma alergia. Ao tomar a ação medicamentosa, vai fazer com que haja um retardo desse vaso sanguíneo, desse extravasamento desse vaso sanguíneo, e aí, consequentemente, a diminuição edematosa. É porque nós não conseguimos observar os vasos sanguíneos num processo inflamatório ou num processo edematoso. Os vasos sanguíneos também sofrem um processo edematoso, porque quando há uma alergia, há um extravasamento desse vaso, ele incha esse vaso, ele dilata para que consiga passar mais aporte sanguíneo e nutricional para esse tecido. Essa reação é chamada de efeito rebote. Em vez de ele beneficiar, ele vai fazer com que haja um malefício nesse tecido. Então, toda e qualquer lesão, ela tem um tempo de vida, como bem as lesões edematosas, chamadas de lesão urticada, que todas elas, toda lesão urticada ou de urticárias, elas promovem coceira, irritação e uma lesão edematosa, ou seja, um inchaço proeminente naquela pele. Ao tomar a ação medicamentosa, se ela for proveniente, essas lesões edematosas, elas se enquadram nas lesões urticadas. As lesões urticadas, ela tem várias formas de aparecer, que podem ser de origem alérgica ou não, ou podem ser de origem patológica ou por conta de algum tipo de doenças que acometem aquele tecido. Quando é lesão por urticária, a gente geralmente classifica que, se for de origem urticária em relação a alergias, ela tem um tempo de vida e ela tende a desaparecer por ação medicamentosa. Mas, se for de origem patológica, é necessário procedimentos mais invasivos para que haja inibição ou a proliferação dessa urticária. Lembrando que toda urticária ou toda lesão edematosa, ela vai ter plurido, que é coceira. Por que isso? Porque há um inchaço, há um extravasamento desse tecido e há uma elevação desse tecido, fazendo com que haja esse estiramento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando há um desenvolvimento da estria, o aparecimento da estria, quando você sente coçar aquela área, não é que você vai coçar e vai gerar uma estria. Não. A estria já aconteceu e aquela coceira, aquele plurido, foi porque ela já está em região inflamada. Para que haja a inibição daquele plurido, é necessário que você faça uns procedimentos. Nas lesões edematosas, que são chamadas de elevações edematosas, é quase dessa forma. Acontece do mesmo jeito, porque há uma elevação desse tecido, esse tecido estira e aí gera a reação pruriginosa chamada de coceira. Para que haja inibição dessa urticária ou dessa coceira, pode ser necessário sim o uso de ação medicamentosa ou simplesmente esperar o tempo para que ela desapareça. Nós vimos nessa aula que as lesões edematosas têm várias funções e têm várias formas de aparecer e as características delas são variáveis. Toda e qualquer alteração na pele deve ser observada. Quando não há
o desaparecimento dessa lesão, o ideal é procurar um profissional especialista. No caso da pele, são os dermatologistas. Até a próxima aula.